Estamos aqui com Francisco Ferrari, ele que é um grande jogador de xadrez, né? E hoje nós vamos conversar com ele, saber um pouco sobre a história dele, com o xadrez, os seus métodos de treinamento, os seus resultados, né? As suas titulações. Então, Francisco, por favor, se apresente, para as pessoas, conte um pouco sobre a sua história com o xadrez. Certo. Bom, eu sou Francisco Ferrari Pironte, eu sou mestre nacional. Eu consegui esse título no começo desse ano, em fevereiro, mais ou menos. É algo que eu já estava querendo há muito tempo e cheguei perto algumas vezes, mas depois eu falo sobre isso. Eu comecei no xadrez mais ou menos no final tipo assim, bom, eu aprendi as regras muito cedo. E eu aprendi as regras muito cedo. E só que eu sempre odiava. Meu pai me ensinou e no final de 2019, eu estava viajando para a Alemanha porque eu tenho família lá e aí acabou que eu tive um problema de saúde que tipo, me deixou na UTI e eu estava no hospital na Alemanha, então naturalmente não tinha muitas coisas para serem feitas, né? E aí eu fiquei vendo vídeo no YouTube de xadrez, eu ficava jogando no chess.com, eu ficava jogando com meu pai. E aí depois eu fui tomando gosto, né? Na época eu queria ser jogador de futebol, mas aí, bom, voltei pro Brasil, só que aí veio a pandemia. E com a pandemia eu parei com o futebol e aí eu tava gostando mais de xadrez do que de futebol, aí eu me dediquei só ao xadrez. E como tava em pandemia, não que não tivesse a escola, né? Mas eu tinha mais tempo para estudar xadrez e tal. E foi basicamente assim que eu comecei. E aí, ao longo do tempo, fui melhorando. Em 2020, né, lógico, ainda teve um tempo até começar a pandemia, né? E na minha escola tinha aula de xadrez. Só que, como eu disse, eu não gostava de xadrez, né? Mas posteriormente eu comecei a gostar e aí eu comecei a ter aula com o professor de xadrez da minha escola. E, e eu já comecei ganhando dele, na verdade. Na primeira aula eu ganhei dele. Ele, lógico, era um senhor, não era tão bom. Hoje ele já faleceu. É, mas eu acabei ganhando dele, e aí eu fiquei super, nossa, ganhei do professor, talvez eu tenha futuro, né? E aí isso me ajudou bastante, só que aí veio a pandemia, aí eu parei com as aulas. Ainda teve umas online, mas depois eu parei. Certo, legal. É, tem muitos jogadores de xadrez que começam a jogar xadrez com 4 anos, 5 anos, né? E começam já com treinamento, com aulas. Então, eu acredito que também a sua experiência começando a estudar mais o xadrez, né, a partir dos 11 anos, isso também mostra para as pessoas, né, e para os pré-adolescentes, para os adolescentes, que é possível também, né, chegar a um bom nível, né, a um alto nível Uhum. de xadrez, mesmo que comece um pouco mais tarde, né, mesmo que comece com Sim. 11, 12 anos, mas Uhum. com dedicação, né, pode ser possível também alcançar bons resultados, né? Sim. Legal. Então, a partir dos seus 11 anos, você começou a estudar mais xadrez. Você Isso. poderia contar para nós, o que você estudou? Qual foi a sua rotina, né, até hoje em dia? Ela mudou a sua rotina de estudos? Uhum. O que você estudava antes e o que você está estudando hoje? Bom, eu não sei se eu comecei da melhor maneira possível para um iniciante, mas eu li o livro Meu Sistema, do Inzovich. Tem muita gente que critica e tal, o livro, mas tem muita gente que é muito fã. Então, é um livro meio polêmico, digamos assim. Por exemplo, o Molina, mestre internacional, só fala desse livro, é impressionante. E tem muita gente que fala mal. Então, enfim, eu li o livro, eu acho que passa uns conceitos interessantes, assim, meu sistema, né? E
Na verdade, eu acho que eu só jogava. Eu acho que eu demorei um pouco para começar a estudar. Eu tinha umas aulas, eu tinha umas aulas avulsas, assim, tipo, eram temas gerais, né? Eu tive aula com o grande mestre André Diamante por um tempo. Depois eu parei, depois voltei e tal. Mas quando eu comecei, eu tive aula com o Diamante também. Mas o mais importante para quem está começando, acho que é estudar tática, fazer exercício, jogar bastante e também ir criando gosto pelo xadrez, né, para não desanimar, porque você começa, aí você perde, talvez já desanime, perde de Sim. todas, né? Mas talvez ir criando gosto para você não desanimar é interessante também. Legal, legal. E hoje em dia, como é o seu treinamento, Francisco? Bom, eu ainda treino bastante tática. Eu também estou lendo um livro de partidas analisadas no Kasparov, Meus Grandes Predecessores. Essa coleção é uma coleção muito interessante, eu ainda não li todos. Eu estou no segundo, e eu tenho um livro há um tempo, eu confesso que um dos erros meus é ficar postergando muito, então eu li o primeiro livro, eu li inteiro, em, acho que em julho de 2021 eu já tinha terminado. E eu tô no segundo ainda, então é porque eu, né, de fato, não fiz a melhor forma e estudei tudo ele, né? Mas a coleção consiste no Kasparov analisando os campeões mundiais, pa- dos campeões mundiais até ele. Então, no primeiro livro, ele analisa de Steinitz a Lechine, no segundo, eu e a Altal, e depois ele analisa Petrosian e Spassky. E aí tem um livro só do Fischer, claro, que dentro dos livros ele também analisam os melhores jogadores da época. Então, por exemplo, no livro do Fischer, ele analisa as partidas do Recheves, que foi um grande jogador americano, e outros jogadores. Inclusive, eu acho que tem até algumas falas do Kasparov sobre o Mequinho no livro do Fischer. É, no livro sobre o Fischer, na verdade. Aham, E o último é Karpov e Korchnoi. Korchnoi que foi número 2 do mundo, sim, um jogador com nível de campeão mundial. Então eu estou lendo esse livro. Eu também estava fazendo o livro Imagination in Chess, que é um livro de exercícios, de cálculo, né, que é importante. E também estou lendo Endgame Strategy e isso de livros, né? Também tem coisas que eu faço que não são livros, né? sim, E Endgame Strategy, Think Like a Super GM, do Michael Adams. sim. É isso o nome dele. E é um livro interessante, assim, tem várias coisas que eu não gosto, na verdade, no livro, mas eu tô lendo, eu comprei, então, Sim, mas é um livro interessante, sim, é mais avançado, tem algumas coisas que me indignam um pouco, porque a maioria das posições são partidas da internet do cara que ajudou, do cara que escreveu o livro, na verdade, junto com o Michael sim, Adams, né? E isso me deixa um pouco bravo, porque, pô, eu queria ver umas posições mais, né, de alguém bom, né? Enfim, sim. todo respeito a ele. É, e, mas é isso. E eu também estou vendo cursos e tal para melhorar minhas aberturas. É, não vou fazer o marketing aqui. Não vou fazer o marketing, não, vou falar. Eu estou vendo um curso da Tia Zabel, de aberturas. Não vou falar qual Sim, também. sim. Pro bem das minhas próximas partidas. Que alguém vê. Tá certo, tá certo. E hoje em dia você continua fazendo aula com algum grande mestre ou o Diamante, como você falou que já fez, foi o seu último professor? Então, eu já tive muitos professores, eu vou falar porque eu considero eles bastante importantes para mim. Bom, eu comecei com o Diamante, depois eu parei um pouco com ele. Aí eu tive aula com o mestre nacional Thiago Pereira Rodrigues, que é um amigo meu, hoje em dia, eu não tenho mais aula com ele, mas ele é um cara super forte e ele é super legal também. É bastante amigo meu hoje em dia, mas não é mais meu professor. Eu também tive aula com o. Aí eu acho que eu voltei com o Diamante, eu não sei, eu só sei que eu já voltei e parei com o Diamante umas 6 vezes, né? Sim, E aí eu tive aula também com o mestre nacional Gerson Pérez, que eu indico geralmente para quem está começando. Ele tem muito.
material, conteúdo. Aí eu indico todos, né? Vou falar aqui basicamente. Sim, E aí eu também. Gerson, Thiago. Isso. Aí agora eu tô tendo aula com o Silvio Oliveira, que é um mestre feed daqui da minha cidade de Salto. Ele tem uns 2, 3 anos de feed. E a forma que eu conheci ele é bem curiosa, assim, porque tinha uma época, né, que eu ficava muito na Twitch, via lives de xadrez, né, então, conversava no chat. E aí algumas pessoas me conheciam, porque eu era muito novo, né, tipo 12 ou 13 anos. E aí eu era meio capivara, olhando hoje em dia, mas eles, como eles também eram capivaras, me achavam um prodígio, assim, com todo respeito, né, enfim. E aí eles falaram de mim para ele, porque eles descobriram que eu falei, sei lá, que eu era de Salto, né, que era a cidade que eu moro. E esse Mestre Feed também é de Salto. E aí ele me mandou mensagem no chess.com, numa conta secreta dele, né? E, e aí, caramba, e eu já tinha ouvido falar muito dele. O meu professor, que eu falei que faleceu, ele sempre falava, tem o Silvio, né? E ele é muito bom, mas jogava por Itu, tipo, falava que Salto é perto de Itu, enfim. E, e eu sempre ouvia falar dele, ele também ouvia falar de mim e veio conversar comigo. Aí, em 2021, isso, né? A gente se encontrou pessoalmente, algumas partidas e tal. Aí depois ele veio conversar, a gente parou de se falar um pouco, né? Enfim. Nada, não teve nenhum problema. Só. Às vezes acontece, né? Você pode falar com alguém que vocês querem falar. sim, Então. E aí ele veio conversar comigo, ele falou que ia voltar, ele ia dar umas aulas. Aí eu, aí eu junto com os amigos, a gente tem aulas em grupo com ele. Os meus amigos são do meu time de Jundiaí, a gente joga representando Jundiaí, a gente jogou Jogos da Juventude em 2022. A gente tentou jogar esse ano, só que a gente foi eliminado na primeira fase, depois eu falo sobre isso, se der sim. tempo também. E aí os meus amigos, né, a gente tem aula com ele, e aí depois eu parei com o Diamante de novo. É, aí eu tô tendo aula com o Silvio, agora particular e em grupo também. Legal, legal. Muito bom. E você aí, gostou dessa entrevista incrível com o mestre nacional de xadrez Francisco Ferrari Pironti? Eu espero que sim e aguardem a segunda parte. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!